Caros padres, irmãos e irmãs, a celebração de hoje é uma celebração diferente. A celebração de hoje é longa, sim, é longa. A celebração de hoje é cansativa, um pouco, relativamente cansativa. A celebração de hoje é bonita. A celebração de hoje é lindíssima. É a celebração mais linda, mais significativa de toda a igreja. Quando eu era criança, eu gostava, quando os meus pais, meu pai e a minha mãe contavam sobre a história da minha família. Meu pai dizia: quando eu era criança, trabalhava na roça, com 18 anos de idade, deixei a minha cidade, depois fui para a cidade maior, guardei um dinheiro, comprei um terreno, construí uma casa. Gostava de ouvir as histórias dos meus pais. Gostava também quando eles contavam dos meus antepassados. Há pouco tempo atrás fiquei sabendo que os meus antepassados eram de Portugal. Muitos conhecem uma cidade chamada Viana do Castelo. Era gostoso, interessante saber da história da minha família. Hoje não é a história dos meus pais. Hoje não é a história da minha família. Hoje é a história de Deus. Hoje é a história da igreja. Hoje é a história da salvação. Hoje é a história da nossa fé. Se isso não nos interessar, o que mais vai nos interessar? Se isso não é bonito, o que mais vai ser bonito? Hoje é a história da nossa salvação. Para essa missa de hoje acontecer, como vocês podem imaginar, exige o trabalho de muita gente. Esses jovens ensaiaram por muito tempo. Muitos cantaram os salmos, muitos fizeram as leituras, muitos prepararam os detalhes. Se nós fôssemos fazer todas as leituras, seriam aproximadamente 8 leituras. Por quê? Porque a nossa história, ela é riquíssima, ela é belíssima. Hoje é a história da nossa fé. Hoje é a história da nossa salvação. Hoje é a história do transbordamento do amor de Deus. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus nos criou, por Ele ser amor, Ele nos criou livre. Uma característica do amor é deixar o outro ser. Quem ama deixa o outro ser, mesmo correndo o risco de ser abandonado, de ser traído, de não ser amado, em troca. Quem ama deixa o outro ser. Quem ama deixa o outro livre. Deus criou o ser humano livre, mas Deus criou o ser humano em uma aliança com Ele. Ali havia uma aliança, ali havia uma comunhão muito profunda entre Deus e o ser humano. Porém, como havia liberdade, havia a possibilidade da ruptura desta aliança. Gênesis capítulo 3, o demônio diz à mulher: por que você não pode comer o fruto da árvore? Primeira tentação, comer o fruto. Se você comer o fruto, os seus olhos vão se abrir e você terá o conhecimento. Terceira tentação, você será como Deus. Aqui estão as tentações mais básicas do ser humano. A primeira tentação, a tentação de comer o fruto, a tentação da carne, a tentação da gula. A segunda tentação, a tentação do conhecimento, a tentação de entender tudo, a tentação do orgulho, a tentação de querer saber mais do que os outros. A terceira tentação, a tentação de ser como Deus, a tentação da idolatria. Ali acontece uma ruptura. Ali o ser humano, ele passa, seguramente mesmo sem o pecado, o ser humano morreria, mas ele não sofreria e a morte não seria tão danosa como a morte é hoje. O ser humano passa a morrer e depois da sua morte, por ter quebrado a aliança com Deus, ele vive separado do seu Deus e do seu Senhor.
A morte habita o mundo. A morte passa a ser a maior adversária do ser humano. E durante a história existem alguns sinais de salvação. Um desses sinais de salvação é quando Moisés bate o cajado no Mar Vermelho, o mar se abre, o povo, depois de passar 40 anos no deserto, entra na terra prometida, um sinal de salvação. Outro sinal ainda de salvação, quando começa o dilúvio, através da arca, aqueles que estavam nela também foram salvos. Através do madeiro da arca, a salvação, mesmo sendo limitada, aconteceu. Através do madeiro do cajado de Moisés, a salvação, mesmo sendo limitada, aconteceu. Depois o próprio Deus se fez gente. A primeira tentação foi a tentação da carne, a tentação de comer o fruto. Aquilo que o primeiro Adão não venceu, o segundo Adão, o próprio Cristo, era chamado a vencer. Adão foi convidado a comer do fruto. Jesus foi convidado a transformar a pedra em pão. Tentação do corpo. Ele venceu. Adão foi convidado a abrir os olhos e ter todo o conhecimento, através do orgulho, ser melhor do que os outros. O demônio vem com a mesma tentação do orgulho e diz para Jesus: se você pular do alto deste monte, os anjos de Deus vão te carregar, todos vão te venerar, vão lhe seguir, e você vai ser famoso e importante. Jesus também venceu. Mas era ainda preciso vencer uma terceira tentação. A tentação da idolatria, a tentação de querer ser igual a Deus. Essa tentação aconteceu quando o próprio demônio, levando Jesus no alto do monte da cidade, disse: se você me adorar, eu te darei todas as coisas que existem, e tudo será seu, você terá todo o poder. Jesus também venceu. Interessante que o Evangelho de São Lucas nos diz, Lucas capítulo 4, versículo 13, que o demônio voltaria no momento oportuno. Primeiro o demônio tentou Jesus a transformar a pedra em pão. Na cruz não foi o desejo do pão, na cruz foi o desejo da água. O demônio disse a Jesus: pule do alto deste monte e todos vão te venerar, todos vão te adorar, você vai ser reconhecido. Na cruz a tentação não foi para pular do alto do monte, a tentação na cruz foi descer da cruz e deixar aquilo que era o caminho ordinário da salvação. Jesus novamente venceu. No deserto, quando Jesus foi levado no alto do monte, a tentação foi ter o poder, ter a glória, ter todos os bens da terra. Quando Jesus estava no dia do seu julgamento, Pôncio Pilatos disse: você sabe que eu tenho poder para te deixar livre, você sabe que eu tenho poder para deixar você viver, e esse processo se encerra aqui, me adore, diga que eu sou o rei. E aí teve a pergunta-chave: você é rei? A resposta que Pilatos esperava era: não, eu não sou rei, rei é você. E aí veio a pergunta: você é rei? Ali era a pergunta decisiva. Ali Jesus poderia ter salvo a sua pele, ali Jesus poderia ter preservado a sua vida. Você é rei? Sim, eu sou. É por isso que eu vim, ereto, firme, decidido. Ali Jesus sabia que depois de 2000 anos nós existiríamos, que nós precisaríamos do seu sim. Ali Jesus estava salvando a humanidade. Do lado de Adão, lá no paraíso, nasceu Eva. Do lado de Cristo aberto na cruz, nasce a igreja. E do lado de Cristo aberto, próximo do coração, jorrou sangue e água.
O sangue que representa a Eucaristia, a água que representa o batismo. Depois Jesus foi morto. E aqui o padre para e nós vamos refletir, nós vamos fazer um exercício do se. Nós vamos criar uma hipótese. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que teria acontecido? Ele continuaria sendo um grande sábio. Se Jesus não tivesse ressuscitado, as suas palavras ainda seriam encantadoras, as suas palavras ainda nos comoveriam, as suas palavras ainda tocariam o nosso coração. Quando nós ouvíssemos falar de Jesus, nós o veríamos como um grande herói, nós o veríamos como um homem muito sábio. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele ainda continuaria sendo talvez o maior personagem de toda a história. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, não mudaria nada na nossa vida. Ele continuaria sendo uma página na história, nós continuaríamos existindo hoje e nós não teríamos nenhuma relação com Ele. Através da ressurreição de Jesus, o mundo é transformado. Através da ressurreição de Jesus, existe uma nova vida, existe uma nova maneira do ser humano viver. A morte, que era o maior adversário, é vencido. A ressurreição de Jesus, ela acontece no tempo, mas ela supera o tempo. A ressurreição de Jesus não foi um reavivamento como aconteceu com Lázaro. A ressurreição de Jesus não foi, de repente o corpo voltou às suas funções naturais, ele voltou a caminhar, voltou a comer, voltou a ir no banheiro, voltou a ir na casa de banho, fazer os seus exercícios. Não foi um reavivamento. Ele voltou a viver, mas voltou a viver de uma forma diferente. Ali surge a eternidade, ali surge uma nova maneira de vida, que atrairia toda a humanidade depois da sua morte a Ele, através da ressurreição de Cristo. E aqui é uma grande alegria, um grande consolo para nós, que temos familiares, conhecidos, falecidos e que um dia vamos falecer. Aqui entra a grande novidade. Para as crianças, o padre diria: depois que Jesus ressuscita, o céu é aberto. O céu é aberto, o ser humano tem acesso ao céu. Para os adultos eu diria, depois da ressurreição de Cristo, nós continuamos vivendo, mas vivendo de uma forma diferente. A morte não é mais capaz de destruir o ser humano. A vida não acaba com a morte se torna uma vencida. A morte se torna apenas uma fase para uma vida nova. Queridos irmãos e irmãs, permita-me dizer ainda: ame ser católico, ame a nossa fé, tenha orgulho da nossa fé, com todo respeito aos grandes profetas, com todo respeito aos grandes jogadores de futebol, com todo respeito aos grandes músicos, aos grandes artistas. Ninguém derramou o seu sangue por você. Ninguém deu a vida por você. Jesus não precisava. Através da sua morte na cruz, Jesus nos mostra como nós somos amados. Jesus nos mostra como nós somos únicos. Queridos irmãos e irmãs, claro que aquilo que o padre vai dizer não cabe a nenhum de nós, mas existem pessoas que zombam de Jesus. Existem pessoas que zombam da nossa fé. Se algum dia alguém zombar de Jesus, alguém zombar da nossa fé, isso deve doer o nosso coração. Isso deve machucar a nossa alma. Isso deve nos fazer sofrer como Ele sofreu por cada um de nós. Mas a melhor forma de pagar o amor que Ele teve por nós não é brigando com quem não o aceita, não é se rebelando com aqueles que talvez não têm fé. A melhor forma de pagar o amor é amando. Que Jesus nos ajude, depois que nós voltarmos para a nossa casa, voltarmos com esta certeza: não existe mais nada, nenhum inimigo, nenhum problema que o ser humano precisa vencer.
O último e o mais difícil, que foi a morte, foi vencida por Cristo. Queridos irmãos e irmãs, peçamos que esta noite, a noite das noites, depois de Cristo estar no sepulcro, através da ressurreição, Ele antecipa aquilo que vai acontecer com cada um de nós. Que o nosso coração se acalme, que o nosso coração se alegre, que nós tenhamos esta certeza no nosso coração. Não existe problema, não existe dificuldade, não existe dor nenhuma que é para sempre. Para sempre é apenas Deus. Não existe dor, problema, dificuldade nenhum que é para sempre. Para sempre é apenas Deus. Esta é uma noite diferente, porque no começo da igreja, apenas uma vez por ano acontecia o batizado. No começo da igreja, naturalmente, a maioria das pessoas não eram católicas, não eram batizadas. Todos eram convidados a participar da missa. Quando o padre terminava a homilia, aqueles que não eram batizados saíam da igreja e ficava para a consagração e para a comunhão apenas aqueles que eram batizados. Aqueles que não eram batizados ficavam curiosos. Como será? O que vai acontecer? O que eles fazem? Como eles participam da Eucaristia? Então, uma vez por ano acontecia o batismo. Agora nós vamos ter a oportunidade de ver o batismo de 6 pessoas que serão nossos irmãos na fé. E com grande alegria nós teremos a oportunidade de vermos 3 irmãos sendo batizados. Hoje a nossa família, e aqui é para quem tem fé, hoje a nossa família ela cresce, hoje a nossa família ela fica maior. Com grande fé, com grande devoção, nós vamos rezar, agradecer a Deus, porque um dia nós fomos batizados e através do nosso batismo participamos da salvação do Senhor. Esta é a noite mais importante, é a noite mais linda, é a noite que o último adversário foi vencido. Nada nem ninguém pode afastar o ser humano de Deus, nada nem ninguém mais pode destruir a vida humana.